Meninos, tivemos uma jornada de pesquisas, ou de pesquisa nesse fim de semana, pesquisa Datafolha. Pesquisa Datafolha é, sem dúvida nenhuma, talvez o instituto mais respeitado do país. Tem um índice de acertos muito bom, tem seus adversários também, como tudo, né? Quem não tinha, né? Ou quem não teve, quem não tem. Mas tem rigor técnico, eu posso discordar, já disse, de interpretações que muitas vezes se fazem por lá, que não são as minhas, porque a interpretação, a partir de uma base objetiva de dados, você faz inferências sobre desdobramentos possíveis, né? Nem sempre eu concordo com os desdobramentos que eles antevêm ali, porque tem uma leitura que eles oferecem também, né? O Mauro Paulino, que é o chefe do Datafolha, sempre escreve a respeito. Agora, o Datafolha é um instituto absolutamente sério, é um instituto que publica aquilo que encontra, tá certo? E toma cuidado com os questionários e tal, e faz a pesquisa que eu considero ser a pesquisa mais correta e precisa, que é a pesquisa presencial, quer dizer, você está falando com as pessoas, né? Você procura falar com as pessoas mesmo, de verdade. É diferente de você fazer uma pesquisa telefônica. Pesquisa telefônica, em quem você vai votar, tudo bem, o espontâneo ainda vai lá. Mas quando você passa para a estimulada, a ordem que você apresenta os candidatos já pode ter uma interferência importante. Ao passo que o Datafolha apresenta um disco, uma pizza, as pessoas viram, não tem primeiro, não tem, né? E aí sim, a pessoa faz a sua escolha, né? Então, acho que, sim, eu acredito muito mais nesse tipo de pesquisa, que é diferente de um tracking, que é quando você faz a pesquisa por telefone. Estou aqui pegando, olha, parece que tem uma trilha aqui, tem um caminho aqui que vai, o que as pessoas estão dizendo ao telefone, mas sempre muito mais impreciso. E nós vimos que a pesquisa Datafolha demonstra, evidencia que o Lula continua a liderar o primeiro turno com 30%, não mudou nada em relação a abril, ele tinha 31, agora tem 30, né? O Bolsonaro continua em segundo lugar, né? Aí na casa dos 15%. A Marina continua em terceiro, na casa dos 10%. O Alckmin e o Ciro continuam em quarto com 6%. Né? Não muda muita coisa. Quando, no entanto, o Lula não está na lista, aí você já tem algumas mudanças que precisam ser levadas em conta. Isso aqui não é meu editorial ainda, meu editorial vai daqui a pouco, é só para lembrar. Você tem algumas coisas que precisam ser levadas em conta, nem tanto porque o Lula não está na lista, mas porque o Joaquim Barbosa não aparece mais entre as alternativas. Ele apareceu com 8% em abril, agora está ausente. Ele é ausente sem Lula, né? A Marina tem um crescimento expressivo, né? Ela sai de 10% e vai para até 15, acho que até 17, não, até 15, ela vai para 15%. O Ciro sai de 6 e vai para 11 em determinado cenário. Né? Então, esses dois têm um crescimento bastante expressivo. E o Bolsonaro vai dos 15 para os 19, empatado com a Marina. Então, o Bolsonaro se mexe um pouco. Agora, quem se mexe mais mesmo são Marina e Ciro. Agora, o que há de absolutamente preocupante na pesquisa é que aqueles que dizem que não votam em ninguém ou que não sabem, atinge proporção alarmante, pode chegar a 34%. Já no primeiro turno. E a depender do segundo turno, é mais gente dizendo que não vota em ninguém do que escolhendo um candidato. É o que acontece, por exemplo, se você tiver um segundo turno entre Bolsonaro e Ciro. Tem mais gente que diz que não vota em ninguém. Né? Marina vence todos os seus oponentes no segundo turno, segundo levantamento, menos o Lula. Bolsonaro empata com Ciro, empata com Alckmin. Né? E isso faz supor que o Bolsonaro é o adversário predileto de todo mundo no segundo turno, porque, evidentemente, ele tem uma estrutura partidária muito menor do que esses outros todos,
né? A Marina não depende de estrutura partidária, mais de reputação, não sei o quê, né? Ele acaba sendo o adversário mais fácil de vencer. Destacando sempre que Lula continua batendo de goleada todo mundo e mais. Se você olha o histórico do segundo turno, há até, vale bene, uma ligeira tendência de alta. Né? De alta, quer dizer, de aumento da diferença entre eles e os adversários. Aí, realmente, as minhas piores predições se cumprem. Lamento ter de lembrar isso de novo, né? Quando eu disse lá atrás que iam conseguir ressuscitar o Lula e o PT, a coisa está aí, absolutamente ressuscitado. E, como afirmei nesta manhã, nesta emissora, a esquerda só não volta ao poder se fizer muita bobagem. Se não volta, menos de 3 anos depois da queda de Dilma. Quando você considera que o Ciro, sem o Lula e sem que o Lula o indique candidato, né, ele está na faixa dos 10%. Um candidato do Lula, segundo o Datafolha, o Lula tem um poder de transferência de voto que pode chegar a 47%. 30% dizem voto só em alguém que Lula indicar. E 17% dizem posso votar. Você tem um potencial de transferência de voto de 47%. O índice brutal de gente sem candidato se deve justamente à ausência de Lula. Embora ele esteja em crescimento, mesmo quando o Lula está na lista, saltou de 16 para 21 os que dizem não ter candidato. Mesmo com Lula. Chega aos 34 quando o Lula não está. Então, se o Lula indica o Ciro como seu candidato, se há uma composição, se houver uma composição aí, eu considero a fatura liquidada daqui de onde vejo as coisas. Ah, mas o Alckmin não tem chance? Eu acho que tem. Claro, eu não vou falar não tem. Agora, algo tem que mudar, né, no ritmo das coisas, né? Como a situação econômica está passando por uma deterioração importante, isso pode ter 2 efeitos. Pode ir para um lado, isto é, olha, o Brasil está tão confuso que a gente precisa de alguém sereno, calmo, seguro, tranquilo, que não dê murro na mesa e que saiba conversar com o Congresso. Mas isso já é uma pegada mais racional. Mas pode ter a pegada irracional e, por enquanto, o irracionalismo está dando a tônica. Assim, tá vendo o Alckmin, isso aí, essa gente identificada, esses políticos antigos, não sei o quê, verdade, papá. Ah, mas o Lula não é antigo? O Lula é antigo, mas só que o Lula tem uma base que os outros não têm. Né? E aí, as coisas podem... Eu acho temerário dizer que o brasileiro hoje não está se importando com eleição, não está se importando com nada, quando começar o horário eleitoral está tudo resolvido. Esse é um quadro da pesquisa, que você já conhece os números, com alguns comentários. Agora, isso tem desdobramentos e tem antecedentes. Como é que nós chegamos a esses números? Por que Lula, preso há 2 meses, e seus índices continuam onde estavam? Por que Lula continua a transferir o mesmo número de votos que ele transferia antes da cadeia e antes da condenação? Qual foi a trilha em que essas coisas aconteceram? E assim, os episódios acontecem num determinado caminho e apontam para um sentido, né? Que caminho é esse? Em que ambiente isso se deu? E aí vem o meu editorial. José Sarney nos deixou às portas da hiperinflação, 68% de rejeição. Fernando Collor conduziu o país ao desastre econômico e sequestrou a poupança dos bravos. Iguais, 68% de repúdio, Maiara. Dilma quebrou o país, conduzindo adicionalmente a maior recessão de sua história. 71% não queria saber dela. Considerava péssima, ruim ou péssima.
Michel Temer chegou ao poder no país que havia encolhido 3,6% no ano anterior. Deve crescer algo em torno de 2% neste ano. A inflação passava de 10%, está abaixo de 3%. A taxa Selic estava em 14,25%, agora em 6,5%. São os juros nominais reais mais baixos da história. E, no entanto, segundo o Datafolha, sua rejeição é recorde, 82%. Será que o Temer está fazendo um governo para ter 82% de rejeição? Será que o Temer está fazendo um governo para ser mais rejeitado do que José Sarney, Fernando Collor e Dilma Rousseff? Ah, Reinaldo, o povo não lida com macroeconomia. Como você mesmo diz, o que importa é a microeconomia da geladeira. Pois que seja assim, a vida da larga maioria das pessoas era francamente pior nesses governos que citei. Para começo de conversa, nos governos Sarney e Collor não existia um programa compensatório como Bolsa Família. Que não foi criado pelo Lula, tá? Foi criado pelo Fernando Henrique, os vários programas, e o Lula unificou num decreto. A diferença entre eles, os programas do Fernando Henrique chegavam a 5 milhões de famílias, os do Lula chegaram a 11 milhões. Dobrou. Ok? Dobrou. E aí fez uma máquina eleitoral em cima disso. Isso é ruim. Vamos voltar a Temer. Segundo o Datafolha, 72% das pessoas dizem que a economia piorou nos últimos meses. Sim, piorou. Só não sei se essa piora efetivamente já chegou à vida das pessoas. Acho que, em regra, ainda não. A desesperança que se tornou mais aguda. E outra, a economia deu uma piorada porque ela vinha melhorando bastante, como todo mundo estava sentindo. Uma coisa é certa, nunca se viu um governo sob tal cerco, Maiara, como que aí está. Desde a patuscada protagonizada pela holding JJF, Janot, Joesley e Fachin, em maio do ano passado, Temer não teve um só minuto de trégua. Nada. No começo de sua gestão, Temer era rejeitado por 31%. Fazia sentido. Perto de um terço do eleitorado é petista. Não quero saber desse governo. Né? A esquerda se encarregou de acusar o governo de desmontar programas sociais. Mentira. De cortar verba para programas sociais. Mentira também, não cortou. A impopularidade, de todo modo, cresceu. O MPF e a PF se dedicaram a sanha algo enlouquecida para desgastar o governo, até que se chegou à tramóia de maio do ano passado. As gravações em que Joesley Batista confessa sem querer a urdidura armada por Rodrigo Janot, com a participação ativa de Edson Fachin e a conivência de Carmen Lúcia, são eloquentes o bastante. O objetivo era derrubar Temer. Tá lá, tá na fala do Joesley. O Ministério Público participou da arquitetura toda, que é proibido por lei. Tem a figura do Marcelo Miller, que sumiu. Notem que Edson Fachin está para cancelar a delação do Joesley. Até agora, e amigos, até agora, está na moita. Antes que aquela barbaridade fosse perpetrada, eu já advertia para aquele que seria o efeito prático do esforço do MPF de demonstrar que todos os políticos são iguais. Eu adverti, vão ressuscitar Lula, e ressuscitaram. Vão ressuscitar o PT, e ressuscitaram. E o Ministério Público fez tudo isso com a ajuda da direita chucra. O caso Joesley, com a gravação daquilo que Temer não falou, elevou sua impopularidade para 67%. Bem, aí o céu era o limite. Vieram as duas denúncias e os outros inquéritos num cerco, reitero, inédito, com o beneplácito da PGR, da Procuradoria-Geral da República, e de Roberto Barroso e Fachin. Com o beneplácito da BGR e de Roberto Barroso e Edson Fachin, Temer não teve direito nem às prerrogativas do artigo 86 da Constituição. Está sendo escancaradamente investigado no curso do mandato por atos anteriores ao dito cujo. E está a menos de 6 meses do fim desse mandato. Esse governo traz outras conquistas importantes: reforma trabalhista, mudança dos marcos do pré-sal, reforma da educação, lei de responsabilidade das estatais, aprovação do teto de gastos e vai por aí. Não, tudo inútil. A esquerda percebeu a tempo, os idiotas não. A esquerda percebeu a tempo, os idiotas de direita não. Demonizar Temer era a vereda que conduziria o país à ressuscitação da esquerda. Foi isso que eu antevi. Foi isso que eu antevi. Né? Aliás, eu lembrei de um poema do Oldey sobre trilhas. Vamos ver se eu lembro um trechinho aqui. Vamos lá. Momento cultural. The glacier knocks in the cupboard. The desert sighs
in the bed, and the crack in the teacup opens, alone in the land of the dead. Eu traduzo. A geleira, é literal, tá? A geleira bate a porta do armário. Né? O deserto espreita a cama. Tem uma tradução que diz geme na cama, mas espreita a cama. Né? E a xícara trincada, a xícara de chá trincada, the crack in the teacup, opens, abre, a lane of the land, a lane in the land of the dead. Uma trilha, uma vereda na terra dos mortos. Isso é um poema do Oden, às vésperas da Segunda Guerra. As I walked on evening. Ali, enquanto eu caminhava ali à noite, né? E ele pensou isso. Qual o sentido disso? Ele está prevendo o fim de uma era. Acabou, né? Nunca mais, no caso da Segunda Guerra, o mundo será o mesmo. Acabou. A xícara de chá está trincada. Né? O Império Britânico já era. Essa é a ideia. Né? A xícara de chá está trincada. Teremos o deserto chegando na nossa cama, o deserto moral, a geleira batendo na nossa vida, né? O armário aí, o cupboard é um pouco assim, o nosso cotidiano, né? Talvez um dos poemas mais lindos do Oden, um dos melhores. As coisas têm uma trilha, sabe, Maia? As coisas têm uma trilha. E essa trilha foi aberta com isso. E depois que você provoca a terra dos mortos, é difícil sair. Aí, meu amigo, é Walking Dead. Né? O momento não é bom. Estou sendo muito claro, o momento não é bom. A esquerda percebeu a tempo, os idiotas não. Demonizar Temer era a vereda que conduziria o país à ressuscitação da esquerda. E assim aconteceu. O potencial de transferência de voto de Lula, o presidiário, continua em 47%. 30% só votariam em alguém que ele indicasse, 17% poderiam fazê-lo. Mas só 10%, dona Maiara, escolheriam com certeza alguém apontado por FHC. Poderiam fazê-lo 22%. Ok, é a voz do povo, cumpra-se. Ninguém está me vendo aqui falar, esse povo. Pode fazer piadinha. Quando o Lula foi reeleito, eu disse, é Lula de novo com a culpa do povo. Mas, eu achava que conduziria a um mau lugar, conduziu. Mas me parece que algo de errado há na equação. E mesmo nós, da imprensa, temos de nos perguntar como instituição da sociedade civil, se estamos fazendo um bom trabalho. Será que estamos fazendo um bom trabalho? Especialmente aqueles que se transformaram em porta-vozes do Ministério Público. Noticiar coisas sobre corrupção é uma coisa, se transformar em porta-voz do Ministério Público para difamar pessoas é outra. Existe uma questão ética que tem que ser levantada aí. E não só para esse governo, para qualquer outro que venha. Porque no ritmo que está, o país se torna ingovernável. É claro, e eu no fim de semana escrevi largamente para os meus queridos do Ministério Público, como eles têm um candidato hoje que é o Bolsonaro, eles estão apostando no quanto pior, melhor. Porque a aposta vai mais longe, eu vou voltar ao tema. A aposta vai mais longe. Eles estão apostando que um Jair Bolsonaro conduziria o país a uma tal crise institucional que uma constituinte seria fundamental. E uma constituinte, adivinha quem ficaria no comando desse processo do debate constituinte? Evidentemente, o Ministério Público. Não é? Eles sabem muito bem disso. Pode negar com notinha quanto quiser. Bem, eis aí. MPF e PF, setores do judiciário, foram bem-sucedidos em destruir a reputação do governo, de cujas óbvias qualidades se faz tábula rasa em nome do combate à corrupção. Se assim é,
Se tudo se iguala, minha querida Maiara, no esgoto, né? Na baixaria, na tristeza, na melancolia, então os que conseguem falar a linguagem do populismo rasteiro, de esquerda ou de direita, acabam granjeando simpatias. Hashtag pronto, falei. O É da Coisa, na Band News FM.